Olá, meu querido aluno. A gente está aqui hoje falando sobre um tema muito importante para a química ambiental, um tema muito importante também para o meio ambiente, que é a água, né? Esse líquido maravilhoso aí que traz a vida, um grande reagente, um grande solvente também. Então a gente vai falar sobre água hoje, tanto no ponto de vista do meio ambiente quanto da química, e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Espero que você esteja pronto para isso, hein? Vem comigo. Primeiro, começando com um fato, né? Um fato, o Brasil é um país que possui uma ampla diversificação, né, climática em virtude dos vários fatores, né? Configuração geográfica, altitude, extensão territorial. Então, em alguns lugares chove muito, em outros lugares já não chove. E isso confere ao Brasil uma posição importante ali no ranking de países com a maior aquisição de água doce, né? O Brasil está localizado ali no ranking numa posição muito agradável ali, um dos maiores países ricos em água doce do mundo, né? Mas isso não configura a ele o uso dessa água, porque apesar disso, temos mais de 40 milhões de brasileiros que não recebem a quantidade pluviométrica suficiente, né? Eles passam necessidade, sem água, sem um tratamento sanitário necessário para viver, né? O mínimo, né, de água que a pessoa precisa receber. Esses territórios eles vivem num regime hídrico, onde eles só podem acessar uma quantidade de água determinada nas suas torneiras. É um racionamento que acontece ali e a gente não entende o porquê, já que o Brasil é um dos países que mais tem água doce no mundo. A primeira coisa que eu mostro para vocês aqui é a omissão por parte dos poderes legislativo, executivo e judiciário, né, que são responsáveis ali por organizar, né, o poder político mesmo, organizar ali o saneamento dessas cidades. A gente sabe que o Brasil sofre muito com saneamento básico. Tem pessoas que não têm acesso, várias famílias aí que não têm acesso à água potável. Isso é um dos primeiros fatores. E isso é muito alarmante, porque se você comparar dados de uso da água de lugares como mais assim próximo do Amazonas mesmo, o Belém, Amazonas, Santarém de Belém, né, no caso, fica ali no Amazonas. Comparando com o Sudeste, São Paulo ali, você percebe que não tem diferença no uso da água. O índice é alarmante da mesma forma. Um lugar que não tem tanto acesso à água como o Sudeste usa tanta água quanto o pessoal ali do Amazonas, que estão ali localizados na maior bacia hidrográfica que tem. Então, porque ali é onde desaguam todos os rios do Brasil, né, de alguma forma, então eles têm toda a concentração de água ali. E não acontece uma distribuição, não acontece nada. É um sistema fraco e antigo e onde que faz as pessoas passarem necessidade no país inteiro. Continuando aqui então, um dos outros fatores que a gente vê também, né, é o uso excessivo, né, das coisas. A gente sabe que as pessoas demoram muito no banho, né? Tem gente que demora muito no banho, lavar calçada, pátio, tem coisas que dá para dar uma segurada aí, né? E outro fator importante que também acontece nas cidades é o tratamento ali das bacias sanitárias, né? De como eles fazem esse tratamento. E aqui no Brasil eles usam um sistema, né, que precisa ali para fazer esse tratamento sanitário de 18 litros a 20 litros de água por descarga, né, daquele produto ali que eles estão tratando, daquela água sanitária mesmo que estão tratando. Quando já existe no mercado um sistema mais moderno, um método modernizado que necessita apenas de 6 litros de água. E aí a gente não tem acesso a isso aqui. Se a gente não tem acesso, então a gente fica no prejuízo. E é bom trazer isso porque a poluição, né, ela não vem só das ações humanas, né, ela vem mais do sistema inteiro, né, e o desperdício e o excesso da água também. Então, se a gente tivesse esse sistema moderno com mictórias, torneiras, coisas assim para lugares públicos, já ajudaria muito. Outro exemplo de desperdício é usar essa água para água potável para irrigar campos que não precisa ou irrigar, aguar, né, lavar em campos esportivos, lugares esportivos públicos ou privados. Então dá para fazer isso com água que não seja potável às vezes. Então dá para reutilizar essa água fazendo algum tipo de tratamento. Isso poderia ser uma opção. E também processos industriais, como o resfriamento. Algumas indústrias usam água potável para isso e isso é um grande desperdício. Um outro índice de desperdício também é na agricultura. Mas, Fábio, a gente precisa de água na agricultura, sim, mas em algumas empresas que fazem pesquisas de quanto água, nessas empresas que a gente sabe que fazem pesquisas de quanto gasta de água, na agricultura, por exemplo, estima-se que cerca de 60% da água é fornecida aos projetos de irrigação. E nisso se perdem por evaporação, então não é totalmente usado nisso. Então, 60% da água que é fornecida para a agricultura, ela se perde ali por evaporação
na irrigação da agricultura, entendeu? 60% dessa água que é fornecida para a agricultura, ela se perde. As Nações Unidas, elas têm ali estimam que a redução de 10% da água utilizada na agricultura já seria suficiente para estabelecer aí, para abastecer o dobro da população mundial atual, no caso, tá? 6,3 bilhões de pessoas se a gente diminuísse pelo menos 10% da água que é utilizada na agricultura. Olha só que loucura, né? Porque a gente tem que desestabilizar um sistema para arrumar o outro. É um grande número de bagunça ali, de desperdício que a gente tem que tentar equilibrar, né? Entre os métodos que são utilizados na agricultura, eles gastam muita água e atingem pouca área, como por exemplo o espalhamento superficial. É 56% da área só, que ele atinge gastando muita água. O pivô central, 19% de área atingida pela irrigação, gastando muita água para irrigar uma pouca área. Né? Esses dois que eu citei aí, eles, além de serem pouco eficientes, né, em termos de utilização da água, eles são de uso intensivo de energia elétrica também. Então já tem mais desperdício e causando mais escassez aí. A degradação em particular, ela vem desses métodos que poderiam ser melhorados. Né? Tanto que esses métodos eles são muito antigos. Eles são de anos antes de Cristo. Então, assim, 3.500 anos antes de Cristo, os egípcios usavam esses métodos. As Nações Unidas, que são as responsáveis por estabilizar essa grande crise de água, né, no mundo, elas falam que tá tudo bem, que estamos ali estamos confortáveis, mas isso a gente vê que não acontece. Não está acontecendo e que essa crise de água e escassez que a gente tem no Brasil, nessas cidades que passam necessidade, não vem à toa. Vem tanto das grandes construções, que são antigas, que precisam ser melhoradas, como também da inércia política, que também não procura arrumar, e também do desperdício, né, por parte do ser humano mesmo, que não usa a água com bom senso. Então, tem vários fatores, como eu falei aqui, que mostram pra gente o quanto a escassez de água é um problema pra gente resolver. Vamos falar agora das águas naturais, né? O que são águas naturais? A água mineral natural é aquela que nasce naturalmente, com uma concentração adequada de sais minerais. Ela é diferente das demais águas, né? Ah, tem muitas águas? Tem, gente, tem muitas águas. Tem que entender tudo o que acontece aqui, tá? Aí tem a definição aqui do Ministério da Saúde, para vocês verem. Essa água ela pode ser classificada como água mineral natural, não basta só aquelas definições que estão sendo mostradas aqui. A gente aprende na escola também, né? A incolor, inodora, insípida. Se vocês já ouviram esses termos, aí a gente estuda para classificar a água, né? Mas a água natural, ela é necessário que tenha toda uma composição, com diferentes sais minerais nela. A gente vai descobrir isso ao longo do nosso estudo aqui, ok? Em relação à pureza dessa água, nenhum elemento é adicionado ou retirado da água. E ainda todas as etapas de produção, que vão desde a captação dessa água até chegar ao consumidor final, elas devem obedecer um rigoroso sistema de padrões nacionais e internacionais e de higiene. Então, assim, é muita coisa. Agora a gente tem os tipos de água aqui. A gente vai saber também como que funciona esse tipo de água, mas antes vamos falar de cada elemento que tem ali, cada minério que pode ser encontrado na água e os benefícios que eles trazem, tá? Primeiro, a gente pode encontrar flúor, que pode auxiliar na saúde bucal e contribuir para a prevenção de cáries. O sódio, que auxilia na manutenção de funções vitais do organismo. Magnésio auxilia na prevenção da hipertensão. O cromo auxilia na regulação de taxa de açúcar. Cobre também. Manganês auxilia na regulação dos hormônios. Então, tem vários tipos que podem ser encontrados na água natural. Agora sim, finalmente vamos para os tipos de águas, né? Os possíveis tipos de água. A gente tem a categoria a água radífera, que é quando contém substâncias radioativas, dissolvidas que lhes atribuam radioatividade permanente. Então, isso daí já é um pouquinho perigoso, já é melhor não mexer muito, tá? Alcalino bicarbonatadas, tudo bom? São as que contêm por litro uma quantidade de compostos alcalinos equivalentes, compostos básicos, né? No mínimo de 0,200 gramas de bicarbonato de sódio, né? Composto básico. As águas alcalino-terrosas são as que contêm por litro uma quantidade de compostos alcalino-terrosos equivalente a 0,120 gramas, pode ser carbonato de cálcio, por exemplo, e elas se distinguem também, tá? Tem uma subcategoria da subcategoria. Tem as alcalino-terrosas cálcicas, que contêm o cálcio,
E alcalino-terrosas magnesianas, que contém por litro ali no mínimo de 0,30 gramas de um cátion, né, de magnésio, sob a forma de bicarbonato de magnésio. A próxima categoria é as sulfatadas, que contém por litro 0,100 gramas do ânion, né, sulfato, SO ali, combinado com os cátions sódio, potássio e magnésio. Tem as sulfurosas, que contém por litro de 0,001 gramas de enxofre, né? Nitratadas, que contém por litro 0,100 gramas do nitrato, né? NO, o ânion também, tá? E a cloretradas, que contém por litro no mínimo 0,500 gramas de o cloro sódio, né? Cloreto de sódio, né? Seguindo aqui, a gente tem as águas ferruginosas, que contém por litro 0,500 gramas do cátion ferro, né? Radioativas, que contém o radônio em dissolução, obedecendo a seguintes limites. Então tem um limite para essa. Tá? Elas são fracamente radioativas, as que apresentam no mínimo um teor de radônio compreendido entre 5 e 10 unidades de Mach. Isso aqui já é mais avançado, eu não vou passar para vocês. Mas as unidades de Mach são as unidades ali da radiação. Então elas são fracamente radioativas ou fortemente radioativas. Olha como a água se divide em tantas categorias, né, gente? Tem as toriativas, que são um teor mínimo de torônio, que é um elemento também radioativo. Então, quando eu falei unidade por Mach, são unidades eletrostáticas, tá? Que a gente fala para radioatividade também para a água, né? No estado líquido. As carbogasosas, então, são a última categoria e elas contêm por litro 200 ml de gás carbônico livre dissolvido. Isso a 20 graus, né? Ou 760 milímetros de mercúrio de pressão, tá? Seguindo agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição dos corpos hídricos, que é o principal caso aí de poluição que a gente tem nos rios, né? Rios, mares e afins, porque o ser humano, onde ele passa, ele deixa um monte, não é mesmo? Bom, para começar a falar sobre a poluição dos corpos hídricos, a gente sabe que a água e a contaminação dela pode ser altamente prejudicial, tanto por elementos físicos, químicos e biológicos, né? Podem ser nocivos e prejudiciais para organismos, plantas e animais, atividade humana e afins, que a água está em tudo, né? Uma questão muito séria, já que a água é essencial para a vida humana. Né? A gente é feito de 70% de água, né? 70% da massa do corpo humano é água, e o seu consumo é fundamental para a nossa sobrevivência. Vocês sabiam que a gente pode passar um período de até de 50 dias sem nos alimentar? Porém, se a gente ficar no máximo 4 dias sem água, a gente já morre. Isso é um fato muito importante. A água é muito importante para a nossa vida. Bom, é importante ressaltar que essa água pode ser utilizada para tudo, né? Tanto os processos industriais, produção de alimentos, energia, e apenas só 2,4%, né, dessa água, não, 2,7%, me enganei, gente, está presente em água doce, né? O resto tudo, 97% dessa água aí é água salgada no mundo, né, tô falando, tá? Então, 2%, 2,4% dessa água ela está localizada em local de difícil acesso, o que é água doce, que a gente precisaria usar. Só 0,3% da água é utilizada no planeta, né? Água doce, no caso. No Brasil, a gente tem 13% desses 0,3%, tá? Disponível no mundo, com a grande maioria localizada na bacia amazônica. Olha que privilégio que a gente tem, como eu já havia falado, né? Mas não está adiantando nada porque a gente está poluindo tudo, olha só. E um fator preocupante disso tudo é que que os lençóis freáticos, né, no caso, e os lagos, os mares, eles são o destino final para todo e qualquer poluente que é solúvel em água. Né? Então, eles são lançados no ar, no solo, e tudo isso vai para os lençóis freáticos. Então, isso já é a pior forma de poluir aí, no caso, né, de poluição hídrica. Que são a vida da água ali, são os lençóis freáticos, então tudo que a gente joga no solo, tudo que esses poluentes que são jogados na agricultura, por exemplo, eles vão para o lençol freático e aí poluem a água. Agora a gente vai para causas, né, causas reais ali, causas assim, catalogadas da poluição da água, no caso. A gente tem duas categorias principais, tem as fontes pontuais e fontes não pontuais. Então, entre as duas formas ali de poluição da água, a gente tem, dependendo do poluente, né, são causas humanas, como o desgaste incorreto de produtos, e a outra é o lançamento de esgoto, né, e produtos químicos na água, tanto pelas indústrias, que às vezes acontece isso, a gente sabe, já vimos várias notícias, acredito que vocês também, que são ligados na internet o tempo todo, já devem ter visto. Isso acontece muito. E as causas humanas, como eu falei, o descarte incorreto de materiais nas praias mesmo,
estavam tendo aquelas correntes para limpar as praias, mas mesmo assim ainda acontece de algum animal morto, alguma coisa assim. Derramamento de óleo pelas indústrias, de petróleo. Esses são acidentes que vocês já viram que causam grande poluição na água, né? Uma coisa catastrófica. Entre as fontes pontuais, elas são fontes individuais que são facilmente identificadas, como um encanamento, uma vala. Exemplo dessa categoria aí é o lançamento dos poluentes de uma fábrica, por exemplo. A gente sabe onde é e sabe onde está esse vazamento. Diretamente na água, é claro, né? E as fontes não. Pontuais são fontes que a gente não sabe, né? São relacionadas à contaminação que não é de uma origem de fonte individual e discreta. Elas são provenientes de um ponto de lançamento, de uma geração específica. O controle e a identificação são bem difíceis, então a gente não sabe onde está essa fonte de poluição. Alguns exemplos dessa fonte são as infiltrações de agrotóxicos no solo, o descarte incorreto de substâncias prejudiciais ao meio ambiente, o lixo, o lançamento de esgoto. Então a gente não sabe de onde veio, mas sabe que acontece e está lá. Agora, sobre os tipos de poluição da água, né? Continuando aqui o nosso estudo, a gente tem a poluição sedimentar. A poluição sedimentar é o acúmulo de partículas ou suspensão, né? Quando são vindas do solo, moto, pelo processo de erosão. Isso, desmatamento, é a extração de minérios, como no caso dos rompimentos das barragens, né? Muito famoso aí, que é esse acidente terrível. Elas podem interferir no processo de fotossíntese, bloqueando os raios solares e a capacidade dos animais de encontrar alimento na água, né? Isso é muito importante também, porque acaba logo com a fauna, a flora e tudo mais, né? Então já é muito problemático. Esses sedimentos eles também podem ser provenientes de produtos químicos insolúveis que não conseguem ali serem absorvidos e concentram poluentes biológicos na água, ok? Se você ainda não entendeu, esses sedimentos eles fazem uma película por cima da água ali que impedem que o sol entre. Então várias plantas aquáticas não conseguem fazer a fotossíntese e não conseguem produzir oxigênio para os peixes que estão ali dentro. Então já acaba com todo um ecossistema. Continuando aqui então para a poluição biológica, esse tipo de poluição ele ocorre com a introdução de detritos orgânicos lançados geralmente por esgotos domésticos, indústrias, podem ser direcionados à água, podem se infiltrar nos solos também, atingindo os lençóis freáticos. São compostos de carboidratos, gorduras, proteínas, fosfato, bactéria, tudo que tiver a pessoa está jogando. Alguns exemplos são restos de alimentos, fezes humanas e detergentes. Olha que coisa nojenta. Então, nessa decomposição desses detritos, o oxigênio é consumido, causando um desequilíbrio no seu nível da água, o que provoca a morte de peixes, como eu falei, e outros animais aquáticos. Olha que triste. E no caso da poluição biológica, tantas bactérias e tantos indícios orgânicos, né, tantos resíduos orgânicos, eles causam e criam a eutrofização. Eutrofização, lembrei da palavra, estava na minha cabeça. Que é a proliferação de algas, né, que impedem a passagem da luz na superfície, que também já atrapalha muito ali o ecossistema, como eu já havia falado. Outro caso muito alarmante sobre a poluição biológica é que esses tantos de detritos, bactérias que vêm, causam vários tipos de doenças, né? Leptospirose, amebíase, febre tifoide, diarreia, cólera, hepatite. Cerca de 250 milhões de casos de doença ocasionadas pela contaminação da água ocorrem em todo o mundo. Tá? E elas são responsáveis por aproximadamente 10 milhões de mortes anuais. Então isso causa morte, sim, sendo 50% das vítimas crianças. Isso é muito alarmante. Bom, já a poluição térmica é menos conhecida porque não dá para ouvir e nem para ver, então já é mais difícil, mas o impacto é considerável. Ela ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, né? Essa temperatura ela aumenta e diminui muito rápido, então causa ali um impacto na população, no caso os peixes, né? A vida lá dentro daquele ecossistema aquático, e o nível de oxigênio e água diminui, e isso é chamado poluição térmica. A poluição química é a contaminação ambiental gerada por produto químico, né, que acaba tendo o destino nos corpos hídricos, contaminação, pode ser intencional ou acidental, como eu já falei, nas plataformas de petróleo, indústrias que acabam tendo acidente e contaminando todo o ecossistema hídrico. Então isso aí a gente já conhece bem como funciona, né? Tanto na zona rural também. O uso de agrotóxicos, né, acumulativos, então causa grandes estragos. Um grande problema da poluição química é a sua difícil descontaminação, já que alguns solos, né, lugares onde estão contaminados aí também ambientes aquáticos, passam décadas sem serem usados por causa da descontaminação química, como é difícil tirar esses elementos químicos presentes nesse ambiente. Os efeitos em humanos, gente, a gente tem que falar sobre isso.
A poluição da água é um dos perigos à saúde, né? Afinal, a gente não pode sobreviver sem beber água. Se ela estiver poluída, pode causar sérios problemas. Alguns micro-organismos, bactérias, podem se desenvolver naturalmente na água ou ser introduzidos com alguns tipos de poluição citados, como eu falei antes para vocês, né? Podem causar doenças como febre tifoide, cólera, hepatite, disenteria e poliomielite. Essas doenças são principalmente perigosas para crianças, né? São responsáveis pela morte dessas crianças, como eu já havia dito. E o meio ambiente também, né? Como a gente sabe muito bem, a gente viu vários estragos no meio ambiente, já estou falando coisas que vocês já sabem nessa parte. Constantemente aparecem notícias sobre vazamento de óleo, cenas de água poluída, perto de fábricas. Deve existir outros exemplos visíveis da poluição da água, rios, qualquer lugar que você pode ver que tenha poluição na água, e isso já é um estrago total para o ecossistema que está ali, para a fauna, para a flora. Isso vocês já sabem, já estão bem cientes do estrago que essa poluição pode fazer, tanto para as pessoas quanto para os animais presentes ali. O solo já não fica mais fértil, causa erosão, então tem vários problemas que se desencadeiam por causa dessa poluição. Para o vídeo não ficar grande, a gente vai terminar a nossa parte 1 agora e vai correndo para a parte 2. Terminou aqui, corre para a segunda parte do vídeo, ok? Te espero lá.